Marco Aurélio, o imperador romano, tem uma frase que diz o seguinte: tudo que nós ouvimos é uma opinião, não é um fato. E tudo que nós vemos é uma perspectiva e não a verdade. Essa frase toca diretamente o coração da experiência psíquica. Na psicanálise, não lidamos com verdades absolutas, mas com versões da realidade atravessadas pelo inconsciente, pela história, pelos afetos de cada sujeito que vem para o nosso consultório. É uma versão da sua própria vida contada a partir dos seus significantes, dos seus conteúdos inconscientes. Aquilo que alguém diz ou vê nunca chega neutro, sempre vem carregado dos desejos, das defesas, das fantasias, dos medos. É por isso que o trabalho analítico não busca confirmar os fatos, mas escutar como que o sujeito se posiciona diante daquilo que ele acredita ser a verdade, diante da própria interpretação que ele traz para essa realidade. E tecnicamente, o assujeitamento acontece quando o sujeito toma a palavra do outro, que pode ser o pai, pode ser a mãe, parceiro, parceira, a sociedade, enfim, como uma verdade incontestável sobre si mesmo. A opinião alheia deixa de ser apenas uma perspectiva e passa a organizar a identidade, as escolhas, o próprio valor da pessoa é medido por essa questão que vem do outro. O medo da crítica, por exemplo, que é um medo que muitas pessoas têm, não é apenas o receio de discordância, mas é uma angústia de perder um lugar, de deixar de existir simbolicamente para esse outro, justamente por estar em dissonância. Aí, pelo medo de não ser mais aceito, pelo medo de não ser amado, de não ser admirado pelo outro, o sujeito acaba se calando, vai se moldando à forma que o outro coloca, vai se adaptando, se ajustando a certas situações, mas não por escolha. Isso é por submissão inconsciente. Na clínica, isso aparece quando o analisando fala mais para poder corresponder a uma situação do que para escutar a si mesmo. Quando ele se ajusta ou ajusta o seu discurso para não decepcionar alguém, ou quando vive em função do olhar do outro. Esse outro, nesse caso, pode ser até o próprio analista. Fora da clínica, o mesmo mecanismo também acontece. Pessoas que vivem tentando provar seu valor, que evitam conflitos, sufocando o desejo, porque confundem a opinião do outro como sendo a verdade sobre si. E a crítica, nesse sentido, entra como sendo a grande aniquilação, a desaprovação, a discordância, a dissonância. É como se destoasse daquilo que o outro traz. E isso pode ter uma consequência, como, por exemplo, a rejeição, o abandono, a própria desintegração do ego. Sabe qual que é o preço desse movimento? O preço desse movimento é altíssimo. Quanto mais se vive a partir da perspectiva do outro, menos espaço sobra para poder ter uma posição própria, para o seu jeito de viver, para a sua maneira de encarar a vida com as suas percepções. Refletir sobre essa frase do Marco Aurélio é reconhecer que ninguém vê a verdade inteira, nem sobre o mundo e nem sobre você. O que o outro diz revela muito mais sobre ele do que sobre quem você é. E se libertar desse assujeitamento não é ignorar o outro, mas devolver à crítica o seu estatuto de apenas uma opinião. É aquilo que o outro pensa, mas não é exatamente quem você é. Algo que pode ser escutado, você pode entender que isso pode fazer algum sentido para você, mas não precisa ser incorporado como se fosse a sua identidade. A opinião do outro sobre você é só a opinião do outro sobre você, é só isso. E cabe a você compreender que a crítica não vai te aniquilar. Até hoje nunca ninguém morreu por ser criticado. Mas muitas pessoas se sentem desconfortáveis e deixam de ser quem são por conta da crítica do outro, por conta do que o outro pode fazer, justamente por sentirem que podem deixar de existir para esse outro. Qual é a importância desse outro tão grande assim na sua vida? Então vamos pensar no seguinte: o quanto da sua vida você tem vivido a partir do seu desejo e o quanto você tem vivido tentando sustentar a perspectiva que os outros têm sobre você. Não se esqueça, a opinião do outro sobre você é só a opinião do outro sobre você. Sabe qual é o problema? O problema é quando essa opinião do outro invade a sua identidade e define quem você é. A questão não está com o outro nesse caso, mas a importância que você dá para essa opinião que é do outro.